O cartaz do Luffy de 3 bilhões está errado. Como a grande maioria sabe, após a derrota do Kaido, o Luffy foi declarado como um dos 4 imperadores do mar, sendo colocado do lado dos maiores piratas da atualidade, como Barba Negra, Shanks e o pirata mais temido de todos, Buggy o Palhaço. Esses 4 juntos atualmente estão no topo e são os maiores candidatos a rei dos piratas. Ou não, né? Mas tem uma coisa errada nessa história toda. Após o arco de Wano, o Luffy recebeu uma recompensa de apenas 3 bilhões no seu cartaz, mesmo tendo despertado o Gear 5 e descoberto que a sua fruta é uma Zoa e uma Paramecia ao mesmo tempo. Ele foi avaliado com apenas 3 bilhões no seu cartaz, tendo a mesma recompensa do Kid e do Law, que se forem comparados com o Luffy atualmente, ambos estão em patamares de poder bem mais abaixo. Então não faz sentido o Luffy ter a mesma recompensa do que eles. E aí que temos um problema, porque os cartazes de recompensa da marinha não são, e ao mesmo tempo são, boas fontes de referência do poder do pirata e o quanto ele é forte. Por isso que vamos comparar as habilidades do Luffy em relação a outros personagens, para saber se ele de fato merece os 3 bilhões, ou então se ele merece muito mais como recompensa. Comparando primeiro com o homem que tinha 4.6 bilhões sobre a sua cabeça, o próprio Kaido, mas espera lá, o Luffy já não venceu o Kaido, então ele não é automaticamente mais forte do que ele? Tecnicamente sim, mas tem alguns adendos. Na batalha do Kaido não foi bem 1x1. Ao longo da batalha tivemos, principalmente no início, algumas interferências que enfraqueceram, entre aspas, o Kaido, como o fato dele ter enfrentado os 9 Scarbades, 5 supernovas, enfrentou o Yamato, e fora tudo isso, ele ainda estava segurando uma ilha inteira, e mesmo assim, o Luffy quase não foi capaz de vencer o Kaido no início. Veja bem, no início. Mas nós estamos agora comparando o Luffy após o arco de Wano, no qual ele está atualmente munido do Gear 5, mais o despertar da sua Akuma no Mi, e ainda foi capaz de evoluir o seu hack no final da batalha contra o Kaido. Então, considerando que o Luffy desde o início teria começado com o Gear 5, como teria sido a batalha? Logo de cara, podemos observar que o despertar da Hito no Mi modelo Nika torna a batalha contra o Luffy algo muito imprevisível, permitindo que o Luffy lute de um jeito inesperado, ficando ainda mais complicado de lutar contra ele devido à sua manipulação da realidade graças ao Toon Force. E uma coisa que pouca gente reparou ao longo da batalha é que, principalmente no final da luta, com seu golpe final, o Luffy teve o seu hack elevado de uma forma nunca visto antes. Vale a pena ressaltar inclusive que foi o seu hack quem venceu o Kaido, com o Luffy inflando seus punhos e fundindo eles com o hack do armamento e o hack do rei, dando um soco sem contato direto que foi capaz de subjugar as habilidades do Kaido, fazendo com que o hack do Kaido fosse superado pelo Luffy naquele momento. E como o próprio Kaido disse no capítulo 1047 do mangá, não importa a sua fruta, o mais importante numa batalha é o hack. Citando o próprio Roger, que não era usuário de Akuma no Mi, mas conquistou o mundo todo só com seu hack. E como o próprio Luffy já disse, no mundo dos piratas não há regras. O Luffy queria salvar a aliança e ele não se importava quanto tempo demorasse ou quantas vezes ele caísse. Ele não questionou inclusive o fato do CP0 ter interferido na luta. Na sua mente, quem permanece de pé vence no final, não importa as circunstâncias. E no final, quem permaneceu de pé foi o Luffy. E só esse feito, independente das interferências, o faz merecer uma recompensa de pelo menos 4 bilhões, na vez de 3 bilhões, como foi divulgado no seu cartaz. Agora, comparando o Luffy com o Shanks, talvez tenhamos o combate mais difícil pro Luffy, porque o Shanks é um dos piratas mais fortes a já existir na história, e com o domínio absurdo do hack. Justamente esse domínio absurdo do hack, mais a sua habilidade com a espada, que mesmo sem o seu braço dominante ainda consegue ser absurda, tudo isso resulta num combo no qual Luffy perderia a batalha. O Shanks, sem dúvida nenhuma, é o usuário de hack mais poderoso da atualidade. Ele tem um domínio tão grande que mesmo estando a quilômetros do seu alvo, ele foi capaz de fazer um almirante da marinha tremer na base só com o hack do rei, sem contar o seu hack da observação, que anula a habilidade mais poderosa de outros usuários de hack, a visão do futuro. E citando novamente o Kaido, não importa qual fruta você tem nos mares, a única coisa que importa é o hack. É o hack que é soberano sobre todas as outras habilidades. Considerando isso, o Shanks supera qualquer um atualmente em domínio do hack, o tornando mais forte, inclusive que o próprio Luffy. Mas o Luffy tem uma carta na manga que o Shanks não tem, o poder do protagonista. E com isso, o Luffy possui uma fruta que não tem limites. Como é citado no mangá, elasticidade não é o poder original da fruta, mas sim a imaginação do seu usuário. Inclusive, foi assim, usando a sua imaginação que o Luffy foi capaz de pegar
e criar óculos do ar e transformar todo o ambiente da batalha à sua volta num cartoon, tudo graças à sua imaginação. E justamente esse seu poder, baseado na imaginação, poderia o ajudar a aperfeiçoar o seu hack, como ocorreu na luta contra o Kaido, em que a imaginação do Luffy deu origem ao Bajiragan, o que nos faz pensar em 2 pontos. O primeiro, que o Luffy, como todo protagonista shonen, fica mais forte à medida que ele enfrenta oponentes mais difíceis. E o segundo, que talvez a recompensa sobre o Shanks também esteja baixa, que na vez de 4 bilhões, para o seu nível, o Shanks mereça algo em torno de 4,5 ou até quem sabe algo mais próximo de 5 bilhões. E o Luffy deveria ter uma recompensa em torno de 4 a 4,6 bilhões. Se considerarmos a carta do protagonista, talvez até uma recompensa de 5 bilhões. Agora, uma recompensa de 3 bilhões igual ao Kid e ao Law é sacanagem, o Luffy merece muito mais. Lembrando que se você discorda de algo, comenta aí embaixo qual que deveria ser a recompensa correta para cada um. É sempre bom a gente ver pontos diferentes. Eu sou o Mingo e espero que você tenha uma vida feliz. De verdade, que você seja feliz.